Boa tarde. Caro espectador, certamente já percebeu que olhar este mundo missionário pode ser olhar de diversas e de variadas formas. O importante é que o nosso coração tenha esta largueza de horizontes e percebermos que, na verdade, a Igreja é missionária, a Igreja é universal e onde existe um cristão, aí está a Igreja de Jesus Cristo. Este programa aparece para manifestar esta atitude de comunhão, de universalidade da nossa Igreja. É bom e bonito ver que em circunstâncias diferentes, em situações de paz e guerra, em situações de mais harmonia social ou menos harmonia, aí estão homens e mulheres, missionários e missionárias, sacerdotes, bispos, irmãs religiosas, leigos e leigas, a trabalhar para a construção da paz e, sobretudo, para o anúncio de Jesus Cristo. Voltamos a ter entre nós uma presença que é nossa conhecida já, nossa amiga e que se expôs também a estar novamente conosco, Dom Gabriel Bilingue, arcebispo da Arquidiocese de Lubango, Angola. Boa tarde, Sr. Arcebispo. Muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso Olhar o Mundo Missionário, porque, na verdade, no último episódio ficou muita coisa por contar da sua vida. Agradeço estar no nosso meio outra vez. E vamos perceber agora um pouquinho, percebemos a sua história vocacional, percebemos o ambiente familiar, os seus primeiros trabalhos como sacerdote missionário, até que realmente foi chamado também a responsabilidades de liderança. Foi superior provincial dos missionários de Angola, entretanto foi chamado a Roma para estudar, depois foi finalmente professor aquilo que desde o início não queria ser, mas exerceu o professorado, e que depois também de ser conselheiro-geral, eis que aparece na sua vida uma nova fase. Há duas pessoas, há dois lugares, que é assim que eu defino porque me tocou isso ao ler a sua biografia, há dois lugares e duas pessoas que marcam, na verdade, a sua vida. É a Basílica de São Pedro, em Roma, e são duas pessoas, dois grandes papas da nossa Igreja, São João Paulo II e Bento XVI. E digo isto porque foi São João Paulo II que o escolheu para bispo. Foi ele que o ordenou como bispo na sede do Vaticano. E depois, mais tarde, foi Bento XVI que lhe deu ainda um bocadinho mais de responsabilidade como metropolitano da Arquidiocese de Lubango. Pode-nos falar um pouquinho quais foram essas marcas na sua vida de estar como conselheiro-geral de uma congregação missionária, de perceber já a amplitude do mundo nas várias dimensões onde a congregação dos missionários estava presente e que depois é chamado a ser bispo? Sim. Olha, antes de mais, porque é preciso ver que a história vocacional de cada um de nós é mesmo obra de Deus. Como dizia há pouco, Deus lá vai levar a água ao seu moinho. Ele é o único que sabia porque que eu tive essa repugnância por ser professor para depois me apanhar como professor, como mestre, em todo o caso, mas sobretudo como missionário, como sacerdote. Portanto, quando fui eleito conselheiro, fui para Roma, e isso aconteceu em 98, e como dizia há pouco, era suposto que ficasse ali até 2004. Uma vez no Conselho Geral, me foram dadas pastas que também, na verdade, tinham em vista, hoje faço essa leitura, justamente a responsabilidade que tenho de bispo. Então, no Conselho estava ligado à educação, à formação, especialmente a formação no continente africano. Estava ligado às questões de justiça e paz, era eu o coordenador a nível do Conselho de Justiça e Paz, como outras tarefas. Mas aquela de correspondente, não é? E de formador, de responsável pela coordenação da formação, juntamente com outros dois conselheiros, obrigou-me a ir, a sair de Roma,
a ir às províncias ou a ir aos países, e ali um dos trabalhos, enquanto correspondente de 13 circunscrições da congregação, era obrigado a entrar em contato com os bispos, a saber qual é o trabalho dos missionários, e não sei, espiritanos, no caso, e por aí fora. E, de qualquer modo, isso o senhor lá sabia. E então, apenas tinha decorrido um ano, portanto, eu cheguei em setembro de 98, em finais de outubro de 99, sou chamado pela Propaganda Fide, pelo prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, a dizer que o Papa João Paulo II me havia nomeado bispo de Luena, província do Mochico, em Angola. Não pode imaginar, Padre Nuno, o que isso significou para mim. Realmente foi um choque. E, mais uma vez, lá estava uma coisa que eu não queria. Mas digo sinceramente, não queria mesmo. Eu queria ser missionário espiritano, enviado ainda que fosse lá para a Papuásia ou para o lugar mais difícil. Por acaso, eu tinha dito a um dos meus colegas no conselho que, terminado o mandato, eu me colocaria à disposição, primeiro do meu provincial, em Angola, mas, sobretudo, diria ao provincial que diga ao conselho que nos sucederia que eu iria para o lugar onde, durante os 6 anos de mandato, tivéssemos encontrado maior dificuldade de pessoa para lá ir. Estava disponível para ir. Lá era a minha vida. Ora, vem o Papa a dizer que quer o senhor como bispo. Mas satisfaça-me uma curiosidade. O primeiro contacto para perguntar a um sacerdote se está disponível a ser bispo, de quem é? Como é? Uma coisa é comunicar, você é bispo, do Santo Padre e pela conferência. Mas antes há uma pergunta, está disposto, quer... Não, é assim. O processo para a nomeação de um bispo começa na conferência, não é no país. São os bispos da conferência, sob proposta de alguém, que dizem que aquele parece reunir requisitos para. Depois disto, passa para o núncio apostólico. O núncio apostólico vê esses candidatos, que é o representante do Papa em cada país. Ele dá aos bispos um questionário que eles devem preencher. Depois deste questionário, então, vê-se quem são os prováveis, os candidatos ao episcopado. Quando há necessidade de nomear um bispo, então o núncio é ele o responsável pela organização do processo. E esse processo vai até a própria congregação, no nosso caso, para a evangelização dos povos, onde o prefeito organiza o processo. Tem lá outra equipa que trabalha com a congregação, a equipa de cardeais que ajuda, até que estes entregam 3 candidatos ao Santo Padre para aquele cargo de diocese. E o Santo Padre é livre de nomear. Depois que o Santo Padre indica, no nosso caso, o prefeito para a congregação para a evangelização dos povos, é ele que chama um indivíduo. Ou é ele que diz, por exemplo, ao núncio do país, que saiba qual é a resposta que o candidato dá a essa nomeação. Então, e a resposta é sim, aceito, é ou sim, não, ou não, aceito. ou não, e eles respeitam isso. E eu, pois, entrei em crise, mais uma vez. Eu queria ser missionário espiritano, não sei o quê, ainda só estava há 1 ano no conselho, e acontece essa pergunta que me foi feita pelo cardeal da congregação, prefeito da congregação para a evangelização dos povos. Demorou quantos dias a dar a sua resposta? Olha, assim, nem mais, pensada? Boa pergunta. Ele chamou-me no dia 28 de outubro de 99, festa dos apóstolos Simão e Judas, e fui lá. Depois, uns dão logo, 15 minutos depois já dão a resposta. Eu, naquela situação, tivemos a conversa que tivemos e disse assim, no fim, o cardeal me perguntou, mas o que diz?
Eu disse, Eminência, vou pensar. Ele disse, não pense muito. Não pense muito. Não pense muito. Então, e depois disse-me outra coisa. Ora, dia 5 de novembro, o Papa sai para a Índia. Acho que é para a Índia que ele devia ir. Portanto, precisamos de ter uma resposta sua. Pronto. No dia 1 de novembro de 99, tivemos a missa lá na nossa cúria e presidia a esta celebração um meu colega da Tanzânia, tanto do Conselho. Olha, porque na fase antes da resposta não se pode falar do assunto a ninguém. Absolutamente a ninguém. Só com o próprio e com Deus. É só mesmo Deus e o próprio. Então, eu estava mesmo mal com aquela coisa. O meu colega do Conselho presidiu a missa. Parecia que aquela missa do dia de Todos os Santos, aquela homilia era só para mim. Era só para mim. E eu estava a ver se conseguia encontrar motivo que me levasse a dizer não, mas ficar bem com Jesus Cristo e até com o Papa. Mas todos os argumentos que eu estava a apresentar caíam diante daquilo que tinha sido meu propósito. Vou para onde a igreja me envia. E depois sou espiritano. Eu devo aceitar ir para aqueles lugares para onde a igreja mais dificilmente encontra pessoa disponível. E era o caso da diocese para onde eu estava a ser indicado, que era o Luena, que naquela altura quantos sacerdotes tinha, talvez do clero local eram só 4. Só 4. E tinha os salesianos, tinha os beneditinos e mais nada. O total comigo dava 11 sacerdotes para uma diocese quase 1/5 do território, com distâncias enormes, embora pouco povoada. Portanto, quem é que queria ir para o Luena, zona de guerra, a tal guerra fratricida? Não é só para lembrar que é lá onde foi morto em 2002, estando eu ainda lá, o Jonas Savimbi, o Dr. Jonas Savimbi, que conduzia a UNITA, e é nessa província onde se vieram assinar os acordos, o protocolo de paz, que depois acabou por ser assinado a 4 de abril de 2002. Então, era para aquele lugar. Como é que eu podia negar ao Senhor ir para lá? Como poderia continuar a ser espiritano? Esse que era o meu problema. Ainda por cima, encarregue de formação e dos superiores responsáveis pela formação. Que hipocrisia! Eu ia dizer aos outros que formem, capacitem a aceitar cargos e eu, naturalmente ninguém ia saber, e eu, no fundo, teria rejeitado. Foi isto. Esta era a luta. E depois daquela missa, no decorrer daquela missa, eu disse: Jesus, tu sabes bem que bispo eu não quero, mas também tu sabes que eu tinha dito que vou, porque eu quero ser espiritano. Missionário espiritano eu quero ser. E se aquele lugar, neste momento, está a precisar de mim, eu vou. Mas saiba uma coisa, se escolheste mal, Nosso Senhor, se escolheste mal, porque tinhas por onde escolher, isso é lá contigo. Eu estou nas tuas mãos, porque também sem ti não vou fazer nada. E assim me dispus. Bispo missionário. E assim fui para lá. O que recorda em breves palavras no momento da sua ordenação episcopal com São João Paulo II? Olha, precisamente na Basílica de São Pedro. Exatamente. Primeiro, é um privilégio. Neste momento, penso que sou o segundo bispo angolano, depois de Dom Teca, um capuchinho, que também foi ordenado em Roma, e ele é mais cedo do que eu. Mas é uma sensação única. De resto, uma ordenação é sempre uma sensação única. Mas quando é na Basílica de São Pedro,
e pelo próprio Santo Padre que nos nomeia, é outra coisa. Depois, era no ano jubilar, portanto, no ano 2000, no grande jubileu, e o Papa quis mesmo que fossem 12, simbolicamente, 12, os apóstolos. E eu era o único do continente africano. Também senti isso como um privilégio, como um carinho de Nosso Senhor para comigo. Talvez porque viu que era mesmo uma resistência muito grande. Decidiu que ao menos alguma coisa marcasse. De fato, aquela ordenação, e aí na Basílica São Pedro, me marcou e como. E um detalhe, ainda mais porque estava lá minha mãe. A minha mãe estava lá e o meu irmão caçula, o último dos meus irmãos, estavam lá a representar não só a família, mas juntamente com o provincial espiritano, representavam a congregação lá. E eu ia para uma diocese onde não há espiritanos. Seria o primeiro espiritano a ir para lá. Tudo isso não deixou de ter importância para mim, porque eu, naquela altura, reforcei o desejo de fazer o que o Senhor me pedia. E foi bom. Foi bom. Sei que recorda com emoção esse momento com São João Paulo II e certamente vai ficar gravado no seu coração de bispo e na sua vida. Entretanto, tanto mais porque eu também admirava muito João Paulo II. Admirava muito. Entretanto, iniciou a sua caminhada como bispo. Sim. Bispo de uma diocese com dificuldades e para aí precisamente o carisma espiritano missionário bem presente, para onde há dificuldade de ter obreiros e ter missionários. Entretanto, depois teve alguns anos, também foi nomeado coadjutor do Lubango, até que se tornou arcebispo do Lubango, que é a segunda diocese maior de Angola. Eu estive a ver um vídeo ontem, precisamente antes de fazermos esta entrevista, quando recebeu o pálio de Bento XVI, você teve uma longa conversa quando o Papa Bento XVI lhe impôs o pálio e quando depois você segurou as mãos de Bento XVI, tiveram ali uns bons, não sei se 1 minuto ou mais que 1 minuto a conversar. Quer-nos revelar o que é que você disse ao Papa Bento XVI? Olha, primeiro, ele já sabia que era de Angola, não é? E naquele momento, ele próprio quis, de certa forma, felicitar-me. Ele disse assim, em poucas palavras disse, olha, Angola, você vem de Angola e vai para Angola. É uma missão muito difícil. E então diz assim, coragem, temos ouvido de Angola um episcopado firme para trabalhar para a paz em Angola. E ele sabia que eu estava comecei durante 8 anos no Luena. Também ele já sabia disso. E ele me disse assim, Vossa Excelência esteve no Luena, não é? Eu disse, estive no Luena primeiro. E agora está no Lubango. Agora vou para o Lubango. Sim, estou no Lubango, para o Lubango. Então, só me disse depois, bom trabalho. Bom trabalho e outra coisa que disse, muita firmeza no episcopado angolano. Bom, eu agradeci, simplesmente. Mas referiu-se ao fato de ter estado no Luena e que agora estava no Lubango e portanto, que a igreja, dentro dos assuntos. E a igreja de Angola que está muito firme em relação à paz. É bispo já há quantos anos? Desde o ano 2000. 6 de janeiro. 18 anos já 18 como bispo. Posso fazer uma pergunta mais pessoal? Sim, pode. Qual foi as dificuldades como bispo que mais encontrou e que o fez mais sofrer? Há muitas alegrias quando se é pastor. E a sua comoção faz parte mesmo dessa alegria, do entusiasmo de nós servirmos e sermos consagrados para isso. Mas há dificuldades.
E nós às vezes temos uma ideia de que o bispo está lá, vive sozinho, não precisa... Mas há muita coisa do coração de pastor que marca. Olha, a primeira coisa era... A coisa que eu tinha aqui no coração era mesmo, principalmente, o sofrimento das pessoas. O sofrimento das pessoas. Mas aquilo que me trazia muita alegria era que, estou a falar primeiro do Luena, uma extensão enorme, a última das nossas comunidades estava ali, do Luena, distava 1.174 quilómetros, num território onde não se pode falar de estrada. Recordo-me uma vez, tive de fazer 36 horas para cobrir uma distância de 503 ou 4 quilómetros. Enterrei 39 vezes. Ficamos na lama e no areal. E a gente contava conosco que chegássemos numa sexta-feira e nós só chegamos domingo por volta das 14. E eles não arredaram pé. Acolheram-nos 3 quilómetros antes de chegarmos à vila. Estou a falar do Lombalanguimbo. E é ver aquela gente, nem sequer parecia que tinha estado ali já praticamente 8 dias à espera do bispo. 8 dias por quê? Porque eles chegam primeiro e fazem todas aquelas preparações, retiros e não sei o que, exame até para os sacramentos. E depois o bispo chega sexta-feira, fica sexta, sábado, domingo e segunda-feira normalmente regressa-se. Aquela gente, a maneira como nos acolhe, a alegria e até uma espécie de alívio, a admiração que eles têm, porque conhecem os caminhos. O bispo se vem ter conosco é mesmo porque é o nosso pastor, é mesmo porque ele não tem em conta. E você sente isso. E isso arruma logo o teu cansaço. E eu que, infelizmente, não falo de pouco tempo, então ponho-me em atitude de escuta. E esse é o melhor que tive até agora. Mas como preocupação é a questão justamente que vinha deste facto. Essa gente precisa de mais pastores, precisa de padres. E então o segundo momento é aquele dever que aparece o seminário, a gente se preocupa com a formação dos futuros sacerdotes, investimos ali o melhor que nós tivermos, até mesmo os recursos materiais, financeiros que a gente tem e, sobretudo, ver que, afinal, os jovens vão respondendo. No meio de muita dificuldade de formação, lá vão respondendo e também o convite que eu fiz a diversas congregações religiosas para o Luena, e quando de lá saio eu encontrei 3 congregações femininas que lá trabalhavam, agora já são 8. E as masculinas também, até os dionianos também foram para lá. E hoje a minha alegria é sentir que Dom Tirso está nessa mesma estrada e o Luena vai se levantando. Pronto, esta é, digamos, a trajetória missionária. É aquela experiência que continua até agora, porque a preocupação pela formação, tanto para a vida consagrada como para o sacerdócio, está ainda mais presente, até porque só a nível de noviciados, para a vida consagrada, tenho 14 no território do Lubango, 10 postulantados, todos femininos, e agora tenho 3 seminários para a nossa arquidiocese. Graças a Deus que há vocações. Temos vocações. Sr. Arcebispo, uma palavrinha muito rápida que você queira dar aqui aos nossos funcionários que trabalham neste projeto da Ângelos TV, Sim. Que é um projeto que é da Igreja, que é leigos que estão a assumir. Sim. E gostaria que deixasse aqui em pequenas palavras o que gostaria de estimular a todos nós que trabalhamos nesta televisão. Olha, é um meio de comunicação da Igreja e hoje,
pela importância que tem a imagem, é o meio mais adaptado para a evangelização. Quem trabalha numa televisão, ainda mais virada para a evangelização, deve saber que está naquilo que Nosso Senhor mais tem em conta. São leigos, como acabou de dizer, mas os leigos são exatamente os que são chamados a lançar a semente do Evangelho nesta dimensão temporal. O que posso desejar é que façam esse trabalho com paixão, com amor à Igreja e como um meio de agradecer ao Senhor que lhes deu a possibilidade de, não só através do batismo que eles receberam, poder também acompanhá-los naquilo que é muito delicado. Hoje, o poder da evangelização certamente está nas vossas mãos, caros leigos que trabalhais aqui na Ângelos TV. Sr. Arcebispo, muito obrigado pelo seu testemunho, desejamos muita boa missão em terras de Angola. Sim. E convidava-o como Arcebispo a dar a bênção aos nossos espectadores que estão lá em casa. Sim. Terminarmos com a sua bênção e desejar aos nossos espectadores que nos acompanham de que em comunhão estamos irmanados desta mesma fé. Pronto. É só desculpar porque eu falei mesmo com o coração. E daí também um bocado... Agradecemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça em vós para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim, caro espectador, terminamos mais um Olhar o Mundo Missionário com esta bênção deste nosso arcebispo que, de facto, falou com o coração e foi manifesto no seu rosto este gosto e este sabor de estar ao serviço dos irmãos na Igreja, sendo bispo e sendo alguém que quer ser verdadeiramente pastor. Encontramos para a próxima e acompanhe-nos todas as quintas-feiras na nossa rúbrica às 12h30. Obrigado.